Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Forex Social. Demorou um pouquinho, né? Mas estamos de volta aí com o projeto Trader Tranquilão. Bom, eu tinha falado que eu faria uma avaliação da primeira temporada. Na verdade, sim, eu já até fiz uma avaliação, mas eu falei que eu faria uma avaliação trade a trade, fazendo tipo uma retrospectiva, revendo cada uma das operações e gravando isso em vídeo. Eu fiz isso, mas eu achei que o vídeo acabou ficando chato, então eu vou só mostrar um resumo geral do que foi feito, tá? Dessa avaliação e do que a gente acha que pode mudar na estratégia. Então, o vídeo de hoje, o foco maior vai ser em apresentar como que vai funcionar a segunda temporada. Vamos lá? Bom, primeiro lembrando rapidamente do que se trata o projeto. É um trade no estilo end of day, que a gente fala, né? Que é no final do dia, quando se fecha a vela do dia, que aqui no Brasil geralmente depende se está com horário de verão, se não está, né? Agora ele está fechando está fechando às 8 horas da noite, que é quando fecha Nova York, né? Mas é dessa forma, ou seja, opera-se com velas diárias, né? Cada vela representa um dia, então é um tipo de trading assim, de swing trading, que você tenta pegar movimentos de alguns dias, né? A gente negocia poucos pares, é um número limitado de pares, sem estresse, sem ficar pulando, analisando um monte de par, né? E estressando muito. E com baixo risco. No nosso caso aqui, a gente optou por um limite de 1,5% de risco do capital por operação. O que quer dizer isso? Quer dizer 1,5% de risco por operação. Quer dizer que se eu tenho $1.000 na conta, o máximo que eu posso arriscar por uma operação são $15. Ok? Isso aqui é só revisando. Se você já conhece, já acompanhou o projeto, você já sabe disso tudo. Então, quais são os nossos objetivos com a segunda temporada? Além daqueles mesmos objetivos da primeira, de mostrar que é possível fazer trading dessa forma, mais tranquilo, que você não precisa de ficar com o olho grudado no monitor o dia inteiro, e é possível esse tipo de trading, nós temos outros objetivos, que são os seguintes. Aumentar a quantidade de trades executadas. Está escrito errado aqui, ó. Traders não, trades. Até eu fiz um vídeo sobre isso, tem gente que sempre fica escrevendo errado, mas no nosso caso aqui é trades, né? Operações, negociações executadas. Então é aumentar a quantidade dessas trades executadas. Por quê? Porque, como eu já falei no vídeo anterior de avaliação, a gente teve, salvo engano, 19 operações na primeira temporada. E isso não dá uma quantidade estatística significante. Teve lá 2 operações com lucro muito alto que praticamente salvaram a temporada. Né? E a ideia é ver até que ponto que isso se repete ao longo do tempo. Então a gente aumentar um universo, digamos assim, de trades para ter uma estatística cada vez mais confiável da estratégia. Tá? E no nosso caso aqui a gente está fazendo um forward testing, né? Ao contrário de ser um backtest, de ser lá para trás e testar a sua estratégia, nós vamos testar na prática do presente para o futuro. E nós vamos testar essas pequenas mudanças na estratégia que eu vou apresentar aqui agora. O que eu prometo com essa segunda temporada do Trader Tranquilão? Realizar 20 trades ou 2 meses de trading, o que vier primeiro. Pode ser até que seja mais, mas inicialmente assim, eu me comprometo a realizar mais 20 operações ou ficar pelo menos 2 meses operando. Tá? E agora, se no outro Trader Tranquilão a gente tinha gravações diárias, todo dia, isso acabou assim, muitas vezes era assim, eu estava viajando e tinha que dar um jeito de gravar com o celular, e eu não vou me comprometer a ter gravação todo dia. Eu vou sim no final do dia analisar os gráficos e ver se tem trade, se tem que fechar alguma trade, abrir outra, tá? Mas talvez eu não faça vídeo disso. Eu vou tentar fazer vídeo
com periodicidade maior possível, se possível todo dia, mas não vai ser lá dia 1, dia 2, dia 3, igual foi na primeira temporada, com certeza, tá? Vai ser mostrando, porque também eu concluí que não faz sentido eu ficar mostrando todo dia, ter que gravar assim que fechou o mercado, porque o objetivo não é ter sinais, né? Não é uma sala de sinais, é mais mostrar a execução da estratégia. Então, eu posso a cada 2 dias mostrar o que aconteceu atrás, ou 3 dias. Lembrando que tem no MyFX Book a estratégia, e você já sabe que tem um link aqui embaixo do vídeo, tem o link pro post que mostra como você chegar lá no MyFX Book da estratégia, tá certo? Então, se você quiser ver se teve alguma operação aberta no dia ou não, é só você ir lá e acompanhar. Bom, vamos agora às mudanças na estratégia. Primeira mudança é a diminuição do stop loss alvo de 150 para 150 pips, tá? De 150 para 130 pips. Duas coisas importantes aqui. Primeiro, eu estou falando aqui, ó, stop loss alvo. Então, algumas vezes eu vejo que ali o 130 faz mais sentido aumentar um pouquinho para 140, diminuir para 120, tem essa flexibilidade, tá? E por que o 130? Porque avaliando todas as trades, está aqui no MyFX Book, todas as trades da primeira temporada, a gente vê que olha que interessante que a gente tem aqui, ó. Quando eu coloco o mouse em cima, a gente tem aqui, ó, time profitable, que é quanto tempo que ficou no lucro, drawdown, que é quanto teve de rebaixamento ou quanto que foi para o negativo da conta durante essa trade, risco-recompensa, máximo, mínimo, quanto de lucro podia ter tido se essa trade tivesse sido gerenciada de outra forma, profit missed, né, que é lucro perdido, acurácia ou assertividade da entrada e acurácia da saída. Tá? Ele te dá esses aqui. Mas o que eu quero chamar atenção aqui é o mínimo. Tá? O mínimo, se você for ver aqui, tá 8.9 pips, nessa aqui já está 43 pips. O que eu fiz? Eu fui nas trades vencedoras, todas elas, e vi o seguinte: se eu diminuísse meu stop loss para 100, 120, 130, existiria o risco dessas trades que foram vencedoras terem sido fechadas no stop loss antes de terem ido para o lucro? Tá? E se você acompanhar aqui, ó, as que estão, a forma mais fácil da gente ver as que estão no lucro são as que estão verdinhas nessas duas colunas aqui, né? E olha só, essas aqui a gente vê o mínimo 43, mínimo 9 pips, mínimo 28, mínimo 11 pips, mínimo 62 pips, mínimo 64 pips, mínimo 51, mínimo 55, mínimo 78 e essa aqui mínimo 101. É a única trade que vai acima de 100 pips no negativo antes de ir para o positivo. Tá? Então, qual que é a ideia? A ideia aqui, fazendo essa alteração, é diminuir as perdas quando a gente tiver perda. Né? Porque a gente viu que nesse comecinho, por exemplo, quando a gente teve essas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 perdas em sequência, a gente teve um drawdown significativo. Então a ideia é limitar isso. Tá? E eu volto a frisar que a gente não pode pegar essas trades que aconteceram, essas 19, e falar que o mercado vai sempre se comportar dessa forma. Mas ao mesmo tempo é o que a gente tem para poder se embasar. Então vamos fazer essa modificação. Se a gente vê ao longo do projeto que esses 130 pips está muito curto, a gente pode pensar em mudar mais para frente. Mas por enquanto agora o nosso stop loss alvo mudou de 130 para 150. Tá claro? O porquê também? E a mesma coisa a gente fez o contrário. A movimentação, ao contrário, o que eu quero dizer? Com essas trades que foram que a gente tomou prejuízo, eu fui olhando qual foi o máximo que a gente chegou a ter nela.
tá? E baseado nisso, como eu falei, tá lá, você pode entrar, olhar com calma, tá lá no MyFXBook, você pode olhar, não vou passar uma a uma para não gastar muito tempo com o vídeo. Baseado nisso, eu criei uma nova regra que é o seguinte: nós vamos mover o stop loss para break-even. O que é break-even? É no 0 a 0, né? Tirar o risco da trade quando o lucro chegar nesses 130 pips. Para evitar o quê? Evitar essa trade que chegou a ficar no positivo, ir para o negativo e nos estopar dando prejuízo. Vai nos estopar no break-even. Tá? Por que o 130? O 130 é para ficar uma relação risco-recompensa de 1 para 1 aqui, ou seja, quando a minha recompensa chegar no 1 para 1, eu vou mover para o break-even. Tá certo? No futuro, a minha ideia é até fazer uma coisa diferente. Quando a gente tiver um capital suficiente para operar com 2 microlotes, sem ser um risco excessivo, a ideia é, quando chegar nesse 130 aqui, até fechar metade na posição, embolsando a parte desse lucro e deixando o resto aberto. Mas como a gente não tem esse capital ainda, que seria idealmente por volta de $2.000 ou acima disso na conta, eu até poderia depositar mais ou mover de outra conta para essa, mas o nosso objetivo é manter essa conta do Trader Tranquilão sem fazer novos depósitos nela, tá? Então vai ser dessa forma: chegou nos 130 pips de lucro ou mais que isso, a gente move o stop loss para o break-even sempre, tá? Então são basicamente essas duas mudanças na estratégia. E uma mudança na execução é a seguinte: nós vamos diminuir a quantidade de pares de 5 para 4. O que nós vamos fazer? Nós vamos tirar a libra da jogada. Por quê? Primeiro, quando a gente pensou a estratégia lá no começo, antes da primeira temporada, eu achei que não teríamos tantas entradas, não ia acontecer tanto da gente estar com os 5 pares abertos ao mesmo tempo, o que aconteceu diversas vezes, ocasionando uma exposição excessiva da nossa conta. Tá certo? Então, a ideia é diminuir essa exposição excessiva. Por quê? Se a gente tem 5 trades abertas, arriscando 1,5% em cada uma, a gente está arriscando aí quase 7,5% da conta a cada vez. O que é mais do que a gente quer. Tá? E a gente está com uma exposição excessiva ao dólar. Como o tema dos últimos tempos tem sido o dólar, ainda mais depois da eleição do Trump, está todo mundo discutindo se o dólar sobe ou desce, a bolsa americana continua subindo, o dólar tem dominado a pauta. Né? Então nós vamos diminuir a nossa exposição ao dólar, tirando um par que está ligado ao dólar. Então nós vamos manter os outros 4 pares, que são, só para lembrar, euro-dólar, dólar-ien, dólar australiano, dólar e euro-ien, né? Euro-USD, JP, USD-JP e AUD-USD. Tá certo? Então, nós vamos manter esses 4 pares. Nós vamos diminuir um par no Trader Tranquilão, na segunda temporada. Ok? Isso tem um efeito negativo de mudar as nossas estatísticas aqui, porque a gente tinha aqui, por exemplo, um sumário dos pares que a gente tinha. Coincidentemente, a Libra é o único par que no frigir dos ovos deu prejuízo para nós, mas não é o motivo de eu ter escolhido ela. Tá? Eu vou manter o euro, porque é o par com maior liquidez, com maior quantidade de trading. O ien, ele é o segundo par com maior liquidez, que é aqui, né, o dólar ien. Ele também é do outro lado do mundo, é da Ásia, é interessante ter essa diversificação.
O dólar australiano, ele representa bem os chamados commodity dollars, que são o dólar australiano, o neozelandês e o dólar canadense. Inclusive o real brasileiro também se comporta um pouco parecido com o dólar australiano, também por ser uma moeda de commodity, digamos assim. E uma moeda que geralmente, quando as pessoas estão mais afeitas a risco, elas vão para elas. E a Libra, ela tem uma certa correlação com o euro, não é total, óbvio. Mas assim, é uma moeda que está lá, que tem muita influência da Europa, eles fazem muito comércio com a Europa, enfim. São esses os motivos que levaram a gente a tirar a Libra do pacote. Ok? Então, vamos revisar algumas coisas aqui, já falando das nossas expectativas para essa segunda temporada. Em relação à expectativa da estratégia, se a gente for pegar o que aconteceu antes, lembrando que o que aconteceu no passado não garante o futuro, especialmente por a gente ter poucas trades, 19, foram 2 meses, o ideal tinha que ser 1 ano, tem que ser 1 ano, 2 anos para a gente ter uma ideia melhor. Mas partindo do pressuposto de que é significativo isso que aconteceu, que volte a se comportar mais ou menos igual ao sistema, o que a gente tem aqui? Ó? Nós temos 53% de acerto, né? 53% das trades fecharam no lucro, ou seja, 10 das 19 fecharam no lucro. Tá? E a nossa perda média foi $12 e o nosso ganho médio foi $21. Por que essa perda média foi $12? Tem uma trade aqui que eu não lembro se foi sem querer que aconteceu, tem uma trade aqui que foi perda, mas foi uma perda só de 2 pips. Honestamente eu não lembro se eu abri e fechei essa trade sem querer, o que foi. Tá? Ele puxou a média para baixo. Mas o que isso importa para nós? Eu vou aqui na nossa ferramenta de expectativa de estratégia do nosso site, o site Forex Social. Imagino que você já conheça essa ferramenta, que ela é muito boa para você, quando você tem esses dados todos, você poder pensar a sua estratégia. Se a gente colocar lá o nosso lucro médio de 21, tá? Eu vou até aumentar a nossa perda média para 15 aqui, para ficar mais perto do real. Isso deu um ratio risco-recompensa de 1,45. Tá? Eu vou até colocar um lucro médio aqui. Vou abaixar. Vou colocar... Não vou abaixar muito não. Vou deixar aqui 21. E vou colocar essa perda média de 14. Tá? E essa taxa de acerto de 53%. Eu vou até diminuir, tá? Vou ser bem pessimista, então, vamos falar assim. Vou ser pessimista em relação àqueles dados e ainda assim nós temos uma expectativa positiva, que é importantíssimo. Se você não tem uma expectativa positiva do seu sistema ou da sua estratégia, é melhor nem operá-la. Não é isso? Então nós temos essa expectativa positiva. E eu vou jogar nessa outra ferramenta que é mais nova. Se você não conhece, eu te convido a conhecer, que eu chamei de simulador de trading, tá? Ela está disponível se você vier aqui, tá aqui. Se você vier na página inicial do Forex Social, ela também está disponível aqui, ó, simulador de trading, tá? E o que é essa ferramenta? A gente entra com esses dados, aqui nossa taxa de acerto, que é essa aqui, tá? 53%. Aliás, vou ser pessimista, igual eu falei, nossa taxa de acerto de 50%. Nosso ratio recompensa-risco, quanto que ficou? 1,56. Eu vou deixar 1,5 mesmo, tá? Então, quando a gente perde, vamos falar, a gente perde 1, quando a gente ganha 1,5, né? Na média. E o risco por operação vai ser agora mais perto do 1,3%. Tá? Não, desculpa, continua 1,5%. A gente só mudou o stop loss. Pode acabar baixando por causa daquela questão. O menor lote que a gente consegue é o micro lote. O saldo inicial é isso aqui quanto tem na nossa conta hoje. E o que essa ferramenta faz? Tendo isso, essa taxa de acerto de 50%, eu defino a quantidade de trades que eu vou ter. E aqui, ó. E ele simula
de forma aleatória a quantidade de essas trades. Ó, cada trade dessa aqui, aleatoriamente, ele tem 50% de chance de estar certo e 50% de chance de estar errada. Tá? Essa ferramenta é muito legal para você projetar isso. Olha só, ele deu esse exemplo aqui. Aconteceu da gente ficar no drawdown da nossa conta aqui durante 3 operações. Mas como que essa ferramenta aqui deve ser usada? Você não deve projetar só uma vez, não. Você deve vir aqui, ó. Você pode ou clicar em projetar ou escolher colocar o cursor em algum campo aqui e apertar Enter várias vezes. Olha só. Outra projeção. Pode acontecer da gente ter aqui, por exemplo, ó, uma sequência de perdas, um losing streak de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 trades perdedoras em sequência. Isso faria com que a gente tivesse um drawdown de até 6%, que está aceitável. Tá? Então você vai projetando, ó. Mais uma projeção, nosso drawdown chegou a um máximo de 5,27%. Então a gente consegue ver aqui, ó, que já chegou a um drawdown de 7%. Tá? Nossa conta ficaria abaixo do saldo inicial. Tem um vídeo explicando essa ferramenta, vale a pena você dar uma olhada nele, tá? Se você não viu ainda. E essa que é a ideia, assim, é você projetar várias vezes e ver se na maioria das vezes o que vai acontecer e você se preparar psicologicamente para isso, ó. Com essa taxa de acerto aqui, pode acontecer isso aqui, ó. Tá? Aqui, ó, teve muito mais perda. Por quê? Porque a taxa de acerto é numa soma. Então, essa taxa de acerto, se a gente subir ela para 53%, que é o que está aqui, né? Já vai diminuir bastante a quantidade de vezes que a gente fica com o drawdown. E o drawdown, ó, aqui já chegou até um drawdown de 12%. Tá? Isso pode acontecer, mantido esses parâmetros. Tá certo? Essa projeção é muito importante de você fazer com qualquer estratégia que você for usar e ir acompanhando e ter uma ideia do que pode acontecer. Tá? Isso que eu estou arriscando um e-mail. Essa ferramenta é muito legal para a pessoa ver, se eu resolver arriscar 10% por operação. Olha só, pode chegar até um drawdown de 52%, que é longe do que a gente quer. Chegando em 52% para recuperar depois é dificílimo, né? Eu vou aumentar aqui para a quantidade de trades para 40 e vou diminuir o zoom aqui, só para a gente poder brincar mais um pouquinho, tá? Vou colocar o cursor aqui e ó, com 40 trades, com risco de operação, vou voltar para 1.5. Tá? Com 40 trades já é muito mais difícil, a gente aumentando o universo de trades, já fica muito mais difícil da gente ter um drawdown. Ih, passou um drawdown. O drawdown aqui, eu estou olhando a última operação, tá? Lá no final das 40, ó. Aconteceu aqui, por exemplo. Mas um drawdown lá, perto de 2%. Tá? Agora, se a pessoa arrisca 10% da conta dele por trade, eu vou ter que colocar mais 15%, já vai acontecer mais vezes de ter esse drawdown aqui. Essa ferramenta ajuda você a ver quanto arriscar por operação e como não é bom arriscar muito, se você não quer ter uma volatilidade alta no seu portfólio. Como eu falei, tem um vídeo só sobre isso, o vídeo está no nosso canal, ou se você ver aqui nesse calculadora de critério Kelly, tem aqui o vídeo explicando as duas ferramentas. Essa aqui é outra ferramenta mais recente também, se você não conhece, dá uma olhada, tá? Que tem o vídeo explicando, eu não vou mostrar ela agora não, mas tem o vídeo explicando a ferramenta,
tá? Então, é isso. Espero que você tenha gostado das alterações. Não esqueça de comentar aqui embaixo esse vídeo, é muito importante o seu comentário, ajuda a gente a ficar melhor no YouTube. Eu também gosto de receber os comentários, motiva que a gente continue com o nosso trabalho. E fala aí o que você achou das alterações, se você gostou de saber que o Trader Tranquilão tá voltando, tá? Eu já vou começar hoje, no final do dia eu vou fazer a nossa primeira análise. Eu falei que não ia gravar sempre, mas hoje eu vou fazer, mesmo se não tiver entrada nenhuma, só para dar esse pontapé inicial da nova fase do projeto Trader Tranquilão. Tá certo? Então é isso aí. Mais uma vez, obrigado por assistir esse vídeo. Se você ainda não é assinante do canal, não deixe de assinar para você poder receber todas as atualizações e ficar sabendo quando teve vídeo novo e você acompanhar de perto o projeto, tá certo? Então é isso aí. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo.